Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao canal Desafios de Clio e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início da invasão russa, fazendo uma retomada rápida sobre o impacto das questões de 2014 e os conflitos que vão acontecer no leste da Ucrânia, até desembocar na invasão ucraniana de 2022, beleza? Se você é uma pessoa que gosta de história, de geografia, de geopolítica e não conhece o nosso canal, vou pedir já para você se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para poder acompanhar o último episódio dessa saga da Guerra da Ucrânia, e temos aí próximos vídeos aí já gravados, prontos para serem subidos toda quarta-feira às 20 horas. Então, vou pedir para você ativar o sininho para não perder esses vídeos e deixar o seu like e comentar alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer sobre o tema do vídeo ou qualquer outro assunto que você queira. Vai ser um prazer responder você. Então, conectando o que a gente falou no vídeo sobre a questão da Crimeia e os reflexos dos protestos do Euromaidan de 2014, a gente tem um cenário de uma efervescência política dos grupos tanto ucranianos nas zonas de maioria ucraniana e nas zonas russas de maioria russa nas regiões de território ucraniano. A Crimeia foi anexada pela Rússia no primeiro semestre de 2014, como a gente já mencionou no último vídeo, e as duas províncias mais ao leste, ou os oblasts, que são o nome das províncias tanto no russo como ucraniano, os oblasts de Donetsk e Luhansk são duas províncias de maioria russa. E essas regiões vão ficar insatisfeitas com essa deposição do Yanukovych, como a gente mencionou anteriormente, e eles vão passar a ser apoiados economicamente e militarmente pela Rússia. E, obviamente, essas duas províncias elas vão se declarar República Popular de Luhansk e República Popular de Donetsk, que vão se declarar como repúblicas independentes separadas de Kiev. Por sua vez, Kiev não reconhece essa independência, porém a Rússia e o Putin vão reconhecer as duas repúblicas como repúblicas independentes e que precisavam ser protegidas. E alguns autores então vão colocar que a partir de 2014 até a invasão russa de 2022 a gente vai ter o conflito da bacia do Don, que é um rio que tem ali na região, que vai dar o nome de Guerra do Donbas, né? Onde essas duas províncias estão com apoio russo em rebelião contra Kiev. Basicamente, entre 2014 e 2022, você vai ter uma série de conflitos entre as duas províncias rebeldes de acordo com a Ucrânia ou a guerra entre dois países de acordo com a Rússia. Três países, no caso, os dois países, as repúblicas novas e a Ucrânia. Nesse cenário, então, o Putin ele vai enviar apoio econômico, militar, soldados, não uma invasão complexa, mas o envio de reforços no sentido de enviar tropas e oficiais para treinamento dos soldados das duas províncias. E nesse cenário, o Putin ele vai ser responsável por também enviar também passaportes para a população que estava localizada nas regiões de conflito, porque ele vai afirmar que vai acontecer um genocídio russo dentro do território das repúblicas perpetrados pelos exércitos ucranianos, e vale lembrar uma outra coisa também muito importante. Esse conflito vai acabar gerando um impacto grande, no sentido de que cerca de 14 mil pessoas perderam a sua vida no conflito, lembrando que a gente tem uma questão que é uma guerra total, vai afetar também os civis, não só os militares, e você vai ter cerca de 1,5 milhão de refugiados que vão sair do seu país, da sua região de origem, para se afastar da guerra. Certo? Então vai ter cerca de 1,5 milhão de pessoas que vão se deslocar para fugir dos conflitos. Em meados de 2014, você vai ter a reunião das lideranças da Europa com a Ucrânia e com a Rússia e vão criar os chamados Acordos de Minsk. Em 2014, você vai ter o primeiro Acordo de Minsk, que vai reunir lideranças lá em Minsk, na Bielorrússia, onde vão tentar buscar um acordo para pacificar e resolver essa situação. Nesse acordo ficou pensado a questão do cessar-fogo, né, acabar com os conflitos, parar o conflito, enquanto que houvesse uma colaboração para a reconstrução, a criação de uma zona
de segurança na região para separar a região ucraniana e a região das províncias ou as repúblicas, a forma que você preferir, a questão da troca de prisioneiros, e essa discussão foi sendo acordada por essas lideranças envolvidas nessa situação. E nessa reunião do Acordo de Minsk I de 2014, a Rússia vai propor algumas coisas, como a descentralização política, né, dar mais autonomia para os oblasts ucranianos. Isso incluiria também uma maior autonomia para Donetsk e Luhansk. O segundo, a questão de uma integração nacional. Isso inclui as minorias russas dentro do território ucraniano, né? E, ao mesmo tempo, garantir a autonomia de eleições locais. Obviamente, o acordo de Minsk número 1 ele acabou falhando porque ambas as partes não cumpriram com os acordos. As regiões separatistas afirmam que a autonomia não foi dada pelo governo de Lukashenko, ao mesmo tempo que a Rússia vai começar a sofrer uma série de sanções em relação à questão da tomada da Crimeia e os acordos de zona de segurança, a troca de prisioneiros, isso nunca foi executado, e isso vai manter esse estado de guerra. Alguns meses mais tarde, em 2015, vão se reunir as lideranças, agora não só da União Europeia, Ucrânia, Rússia e a Bielorrússia, mas você vai ter também os representantes das duas províncias separatistas. Eles vão tentar reativar alguns elementos do acordo de Minsk I, referente à troca de prisioneiros, zona de segurança. Também vai ser negociada a retirada de armas pesadas da região do conflito para diminuir o número de baixas e a perda de materiais e cidades e mortes. Também vai se priorizar criar uma anistia para todos os combatentes envolvidos no conflito. A criação de apoio à ajuda humanitária para essas regiões que foram atingidas pelo conflito. Uma integração da região do Donbas à economia ucraniana. Porém, esse acordo ele acabou ficando meio congelado, algumas coisas foram feitas, outras não foram feitas, e o conflito apenas se congelou e se criou o que os especialistas chamam de guerra de trincheiras na região, uma região que ficou em conflito nesse cenário. E só para fechar, então, vamos falar então das consequências da guerra do Donbas. O primeiro deles eu já mencionei, foi a questão humana, com mais de 14 mil mortos e mais de 1,5 milhão de refugiados. Você vai ter também, do ponto de vista geopolítico, as críticas e sanções à Rússia, incluindo sanções econômicas, comerciais, e ao mesmo tempo também a expulsão da Rússia do G7. Então isso vai expandir um pouco aquele afastamento entre a Rússia e o Ocidente. E por fim, você vai ter também, por outro lado, a expansão da influência do Putin e da Rússia na região do Donbas. Então são duas regiões que vão ter uma aproximação maior do que já tinha. Então nesse cenário esse conflito acabou permanecendo naquele estado de congelamento, e isso vai lançar o principal pretexto para a invasão da Ucrânia de 2022. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos. E lembrando, esse é o penúltimo vídeo da série de Guerra da Ucrânia e a gente vai avançar com o último vídeo, que é justamente a invasão de 2022. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.